Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estou eu aqui de novo depois de algum tempo sem pregar aqui na internet, no Instagram, no YouTube. Mas esse texto aqui, meu irmão, me motivou a continuar pregando. E eu quero compartilhar esse texto com vocês e falar por que os pregadores pregam e qual a importância dos pregadores pregarem. Então vamos lá. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 diz assim: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ó, meus amados, presta atenção aqui. Deus está falando aqui do atalaia. O atalaia era aquela pessoa que ficava na torre, quando vinha a guerra, vinha a espada, ele tocava a trombeta e avisava o povo do perigo que estava por vir, para o povo se preparar, se aprontar. E aqui Deus usou essa metáfora para falar da pregação do evangelho também, viu? Aqui ele está falando isso aqui, ele está falando pregar para que o ímpio se converta, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio aqui, ó. Quando eu disse ao ímpio, certamente morrerás. O Deus dizendo assim, ó, se tu continuar nesse erro, tu morrerá. E tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida. Então é isso, Deus prega, né, o juízo para que a pessoa se arrependa, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ezequiel 33:11. Não tem prazer na morte do ímpio, por isso que ele levanta os pregadores. Então, primeiro ponto, primeiro motivo porque os pregadores pregam, para que os ímpios não morram nas suas impiedades, mas antes que se convertam, porque Deus tem prazer que antes eles se convertam, se arrependam. Então, aquele ímpio, o pregador não pregando, aquele ímpio morrerá. O pregador não pregando, entendeu? O atalaia não avisando do perigo. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Tá vendo? O ímpio morrerá na sua iniquidade, ou seja, pelos seus próprios pecados, ele morrerá. Mas Deus vai cobrar a responsabilidade do atalaia que não avisou do perigo que estava vindo para o ímpio. Então, meu irmão, isso foi o que me motivou a continuar aqui pregando, né? Aí o 19, ó, mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade, o pregador avisou, e do seu mau caminho, se ele não se arrepender da impiedade do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, ou seja, na sua própria iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então o pregador pregou, o pregador foi responsável, pregou, e não tem responsabilidade nenhuma no sangue daquele ímpio. Ao contrário, ele não pregando, aí sim a responsabilidade é dele. Por isso que isso me motivou a estar transmitindo, meu irmão, novamente, aqui com a graça de Deus, a mensagem. E o segundo ponto, por que os pregadores pregam? Porque Mateus 24 diz que o evangelho do reino, enquanto não for pregado em todo mundo, não vai chegar ao fim, ó. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então, você pregando, os pregadores pregando, né? Assim nós estamos acelerando a volta de Jesus. Quando o evangelho for atingir todas as pessoas, todo mundo, então virá a volta de Jesus. E aí nós nos encontraremos com ele. Com a graça de Deus, meu irmão, e a ajuda de Deus, nós vamos continuar pregando aqui, nos esforçando. Porque nós mesmos não somos capazes. Precisamos da ajuda dele para perseverar. E ele ajuda, ele capacita e ele dá força. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus.